Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jorge e uma aulinha um pouco diferente do que a gente está acostumado a fazer. Hoje a gente vai fazer uma peça aqui no Inventor para mostrar para o pessoal como que o Inventor trabalha em relação ao AutoCAD. Mas também então é interessante que é uma aula de Autodesk Inventor, onde a gente vai desenhar um eixo. Eu já vou mostrar para vocês qual é o desenho que vai ser executado e vou mostrar um pouquinho algumas diferenças que a gente tem do Inventor em relação ao AutoCAD. Então começa pela própria tela inicial. Essa daqui é a tela inicial do Inventor, muda-se pouco para as próximas versões, é muito similar. E a gente vai começar aqui, pode começar como new, mas a gente vai começar aqui, aproveitando a tela inicial. Eu vou começar aqui, clicando aqui no Part, e é onde ele vai abrir uma nova tela para que a gente comece a desenhar. Eu tenho notado que o meu Inventor ele está abrindo muitas vezes em centímetro. Eu só vou dar uma olhadinha para ver se está tudo certo aqui. A gente vê aqui em Tools, Document Settings, e eu vou ver qual é a unidade que ele está trabalhando. Agora ele está em polegado. Eu vou colocar aqui em milímetro. Então é interessante que se cheque esse tipo de informação para que a gente possa trabalhar na mesma unidade. Então quem não entendeu, só voltar o vídeo aí um pouco mais devagar e já vai conseguir fazer essa configuração de uma maneira bem simples. Então aqui apliquei, fechei a janela. Então isso daqui é a nossa tela inicial para que a gente comece a desenhar no Inventor. Com base nisso, então a gente começa o nosso desenho e ele sempre começa aqui no Sketch. Sketch ou esboço para quem está em português, tá? Então a gente tem aqui a nossa tela, o Sketch, e aqui a gente inicia o nosso Sketch. A gente pode fazer tanto o Sketch 2D quanto 3D, eu vou fazer um Sketch 2D. E quando eu clico para fazer o Sketch 2D, ele me mostra 3 planos e pergunta para mim qual plano que eu vou começar a trabalhar. A gente vai começar sempre no plano XY, como se estivesse trabalhando no AutoCAD. Então, precisa ser desse jeito? Não, mas é uma boa prática. Então é interessante que a gente sempre comece a desenhar no plano XY. Feito isso, ele já me dá aqui as coordenadas, meu ponto zero. Então lembrando lá na aula de CAD, tudo que for para a direita em X é positivo, Y para cima é positivo, contrário disso que eu falei é tudo negativo. Então vamos lá, vou mostrar qual é o desenho que a gente vai fazer e a gente dá andamento. Como eu sempre tenho feito aqui, eu vou dividir a tela, assim facilita a nossa compreensão. Então é esse desenho que a gente vai fazer, um eixo, e é onde a gente vai trabalhar então, a princípio no plano XY. O que a gente vai fazer aqui? Eu não preciso desenhar segmento por segmento, eu vou desenhar o perfil. Vamos imaginar que aqui é a linha de centro, e de fato é a linha de centro, e é a partir dela que a gente vai criar esse nosso esboço. Eu vou clicar aqui, ó, eu vou utilizar a linha, então a gente tem aqui a ferramenta de linha, e eu vou fazer a linha no formato de linha de centro. A gente já tem essa linha aqui, ó, Centerline, aqui em Format, eu posso trocar a minha linha para uma linha de centro. E daí no momento que eu clico aqui, quais são as opções de linha? Tem a Spline, 2 tipos de Spline diferentes, linhas com equação, mas a gente vai usar a linha normal. Cliquei aqui na linha normal e eu vou fazer essa linha no plano, em cima aqui do nosso plano inicial, no que seria o 00, no X. Então é só a gente trazer o mouse e ele já entende que vai fazer aqui em cima. Eu vou clicar a um ponto ao outro e vou fazer essa linha com um tamanho qualquer. Ótimo, feito isso, eu vou dar uma checada aqui, ó. A minha linha, o meu desenho completo, ele tem que ter 380. Então a gente vem aqui, ó, eu posso vir aqui nas dimensões, ele está aqui, é só clicar sobre ele, aqui ó, Dimension, e eu posso clicar sobre a linha, e a linha está pequena, olha lá, eu clico, levo o mouse para cima e confirmo, e vou digitar o valor, 380, isso aí é uma diferença que o AutoCAD não faz. A gente pode fazer uma linha com qualquer tamanho, vou aumentar a tela de novo, a gente pode fazer uma linha com qualquer tamanho e depois informar qual é o tamanho que a gente quer da linha. Olha o que eu vou fazer agora, eu vou deixar essa linha totalmente centralizada. Então eu vou clicar aqui nesse constraint, que ele é vertical, e vou informar que o centro da linha precisa estar exatamente aqui no meu centro de origem. Isso aí é muito interessante, muito
muito prático também para a gente trabalhar. Novamente vou dividir a tela para facilitar um pouco o trabalho. E agora a gente pode fazer um desenho que é praticamente livre. Peguei aqui linha e eu vou fazer o seguinte, ó, olhando esse meu desenho que está ali em 2D, eu posso fazer a minha linha com relação a ele, mas eu não preciso digitar nada. Olha, chegando aqui a gente já tem o Object Snap e eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou desenhar meio que, só que eu preciso trocar a linha, tá? Eu vou deletar aqui, vou dar com 2 Ctrl Z, tá? Para voltar a minha linha. Eu vou trocar a linha de centro e vou colocar para a linha normal. Então eu preciso voltar aqui e preciso indicar que a linha é uma linha normal. Como é que a gente faz isso? Só clicando sobre o Centerline, ó, habilitou, tá Centerline, clicou de novo, ele não está mais habilitado. Então é dessa forma que a gente tira daquela configuração que estava, tá? E agora então eu posso desenhando de forma livre. Forma livre é livre mesmo. Olha só, a gente vai fazendo o desenho parecido com aquilo que a gente está vendo aqui. Mais ou menos assim. Ele tem um degrauzinho. Imagina que eu vou fazer o perfil do que está ali. Vou trazer um pouco mais para cá. Tudo a 90 graus. Isso daí ele já faz com mais facilidade do que o CAD. Volto para essa posição e a gente já tem aqui. Vou fazer esse outro segmento de eixo. Desço até essa mesma posição e faço aqui até o final. Ele já vai encontrar, se eu levar o mouse lá, ele já marca a posição para mim. E fecho. E venho até aqui. Mas eu posso também e devo fazer o seguinte. Clicar de um ponto ao outro aqui e fechar. Isso aqui é muito importante. Mas antes disso, eu vou dar um Ctrl Z e não vou fazer não. Vou deixar dessa forma. Ah, mas está errado, não tá igual. Perfeito. E agora que a gente vai ajustar esse nosso desenho. Primeiramente, eu vou ajustar ele aqui no eixo X. Vou pegar aqui de novo dimensão e vou clicar aqui, ó. Essa linha precisa ter 85. Então aqui ele já fez com 85. Esse outro segmento aqui, ele precisa ter 57. É só digitar 57. Então eu já estou com o comando aqui de dimensão e agora aqui 50. Posso fazer a cota até para cima, ó. Levo para cima, clico 50. Agora, esse outro pedaço aqui, ele tem 63. Olha lá o tamanho que está. Clico, arrasto o mouse para cima, 63. E o restante é o que sobrou, é o 125. Já está correto. Então, agora a gente vai fazer essas outras dimensões que estão aqui, que são os diâmetros, onde a gente tem, então, em Y. Vamos lá ver como é que é feito. Mesmo esquema, venho aqui em Constraint, Dimension, e olha só que interessante agora. Eu clico na linha de centro e clico aqui. Ele já marca para mim qual vai ser o diâmetro. Ele entende que a linha de centro, ele divide alguma coisa que é simétrica e que é cilíndrica. Isso aí o AutoCAD já faz de maneira automática. Então eu tenho que essa medida aqui é essa daqui, ó, 25,4 ou 1 polegada. É até interessante se a gente fizer assim, ó, 1 e digitar pol 1 polegada, ele já faz o ajuste ali de 1 polegada. Isso aí é interessante quando a gente já tem a medida em polegada e quer usar em polegada. É possível fazer também. Mesma coisa aqui, diâmetro de 35 milímetros. Então, eu vou pegar o Constraint, ele já está acionado, linha de centro até essa linha. Eu estou com 67, mas eu preciso 35. Tolerância, a gente não vai se ater a elas agora, tá? Isso daqui é mais um ajuste mecânico do que função da nossa aula mesmo, que é aprender como que se faz a modelagem. Então eu tenho aqui agora 50,8. 50,8 são 2 polegadas. A gente pode fazer a mesma coisa. Clicar na linha de centro, clicar nessa outra linha, arrastar aqui para fora, ou eu digito o valor que já está ali, ou eu posso colocar aqui, ó, 2 polegadas. Ele já faz a medida com 2 polegadas. Novamente aqui, ó, como ele fez na mesma linha, ela está colinear, eu não precisaria cotar.
Ele até dá erro, ó, ele fala que se eu aceitar, isso aqui é uma cota de referência, porque ele já ficou no mesmo alinhamento. Caso de vocês não tenha ficado nesse mesmo alinhamento, é só cotar e ele se ajusta. Essa linha de baixo é a mesma coisa, ela já está com com 1 polegada, ó. Vamos checar. Olha lá, diâmetro 25.4. Se eu clicar, ele fala que eu estou fazendo uma medida que já existe, estou colocando uma cota que já existe, então ela é desnecessária, então ele não precisaria fazer. Agora aqui nesse momento eu posso expandir minha tela de novo para facilitar a visualização. Então eu tenho isso daqui, mas e agora? Como é que eu faço para transformar isso daqui numa peça cilíndrica? Vocês vão perceber que algumas linhas aqui, ó, estão com cores diferentes. Isso daqui significa quando o esboço está definido ou quando ele não está definido. Para a gente definir alguns esboços aqui, eu teria que clicar do ponto de origem até aqui. E a gente consegue definir, então, todo o nosso esboço está amarrado, está definido. Não ia dar problema nenhum se a gente não fizesse dessa forma, mas é uma maneira de definir e mostrar para o Inventor que todas as nossas linhas elas têm ponto de origem e estão definidas. Eu preciso fazer um outro detalhe agora, então agora sim eu preciso fechar de um ponto a outro. Fechando de um ponto a outro, eu tenho um perfil. Por que eu fiz dessa forma? Utilizando esse perfil, eu posso finalizar aqui o meu sketch. Então eu tenho isso daqui finalizado e toda vez que a gente finaliza ele volta num plano em perspectiva. E agora a gente vai usar aqui, ó, em 3D Model. 3D Model, a ferramenta que a gente vai utilizar é essa aqui que chama Revolve. Então o que ela faz? Olha, ela já mostra para mim que eu tendo um perfil e tendo um centro, ele faz um giro em torno dele mesmo. Então vamos lá, vamos ver como é que funciona. Vou usar aqui o Revolve. Ele já entendeu tudo aqui na verdade, ó. Ele já entendeu que eu tenho um perfil, que eu tenho uma linha de centro e a gente vai girar 360 graus ao entorno dessa linha de centro. Ó, eu poderia colocar aqui, ó. Eu não quero 360 graus não, eu quero que seja somente 180 graus. Olha lá, ele só faz metade. Ou 270 graus. Ele faz, ó, ele deixa um quarto do nosso círculo sem preencher, mas não é o caso, a gente vai fazer com 360 graus e fechar ele por completo. Feito assim, é só dar um OK, eu já tenho o eixo desenhado aqui, ó. Duas formas da gente visualizar ele, ver as vistas diferentes. Eu posso clicar nessas quinas aqui, ó, e ele vai girando. Eu posso pegar essa ferramenta aqui que chama Free Orbit. Aí eu clico somente com o mouse sobre aquela bolinha seguro e a gente consegue girar ele livremente. E agora eu dou um ESC para sair. Ou eu posso clicar no F4 e segurar. O F4 um atalho aqui do Free Orbit. Clico no F4, seguro, giro, também a gente tem essa órbita livre. Então eu vou deixar ele aqui. Então a gente fez parte desse nosso eixo. Eu vou ajustar de novo. Aqui é essa vista que eu quero, vista de top, que é o topo, e a gente vê ele aqui numa perspectiva. E agora a gente vai fazer alguns outros detalhes, então, principalmente aquela rosca, mostrar como é que a gente faz, então, aquela parte roscada, que isso aqui, na verdade, é uma rosca sem fim. Então, vamos lá ver como é que faz isso. Para a gente analisar, então, esse desenho, eu vou novamente dividir a tela. A gente tem dois elementos que a gente não inseriu aqui ainda, aliás, três, né? A gente tem chanfros na ponta do eixo, a gente tem essa parte roscada e tem também uma chaveta. Então, a princípio, eu vou, para mostrar aqui, que é bem fácil, eu vou fazer aqui um chanfro, fazer o chanfro nas pontas, e ele está aqui, ó, ferramenta de chanfro, bem fácil de usar. Ele vem com 2 milímetros, eu julgo interessante aqui esses 2 milímetros, já é suficiente. Aqui também eu vou fazer aqui com 2 milímetros e OK. Então a gente já chanfrou. Poderia até ser um pouco menor, mas isso não vem ao caso, não é importante para a gente nesse momento. Então está feito o chanfro. Se fosse um arredondamento, estaria aqui, ó, fillet.
Ele também já vem com 2 milímetros, eu vou mudar aqui só para mostrar. 1 milímetro e eu vou utilizar aqui, ó, 1 milímetro e 1 milímetro. Eu posso pegar até aqui, ó. Se a gente não quiser girar o desenho, não precisa. A gente consegue visualizar ele por aqui, ó. Mas aí tem que ter um pouco mais de prática. Mas eu vou girar e eu posso pegar aqui, ó, para fazer esse alívio com 1 milímetro de arredondamento. E ele faz o arredondamento sem problema nenhum. Beleza, a gente vai estudar agora a forma de fazer aquele... Vamos fazer a chaveta primeiro, que é mais fácil, tá? Vamos por partes, aí vamos pela ordem da dificuldade. O que a gente tem aqui? A gente tem uma chaveta, que é de 1/4 de polegada. Ele já tem as medidas da chaveta, mas não foi dado aqui qual é a extensão da chaveta. Então tem um erro aqui no desenho, que teria que ter a extensão dessa chaveta. Eu não tenho e a gente vai assumir então o valor para que a gente consiga fazer a aula. E vamos lá então para ver como é que faz. Essa parte é bem interessante aqui no Inventor, pelo seguinte, ó, eu seleciono aqui, eu estou em 3D Model, que seria uma modificação de objetos que já estão sólidos. Eu vou entrar aqui no Sketch e vou informar que eu vou fazer um novo Sketch em 2D. E ele pergunta para mim agora, ele fica perdido e fala onde que você vai fazer esse sketch em 2D. E eu vou girar aqui e falar que vai ser nessa face. Vou fazer o sketch em 2D nessa face. E ele já abre aqui para mim, então, ele já mostra a face onde eu vou trabalhar. Tudo que eu desenhar vai ser feito nessa face. Então, o que eu vou fazer a princípio? Eu vou projetar essa geometria, tem aqui projeção de geometria, ou Project Geometry. Eu tenho que projetar essa geometria aqui, que é a parte do eixo. Eu vou projetar ela aqui e vou mostrar para vocês qual foi a geometria que eu projetei. Olha lá. Eu só trouxe aquela geometria lá de trás aqui para frente. Então foi isso que a gente fez. Fica um pouco confuso porque a gente vê um monte de coisinha ali atrás, então dá uma sensação ali de confusão. O que eu vou fazer agora? Eu vou criar aqui, ó, um retângulo com uma medida qualquer. E agora eu vou falar o seguinte, eu vou utilizar a dimensão, e essa dimensão aqui, vou colocar a cota aqui fora, ela é de 1/4 de polegada. Deixa eu entender por que ele não fez. 1/4 pol. Então vamos fazer o seguinte, 0,25 pol. Então ele entendeu agora, em vez de colocar 1/4 polegada, eu coloquei 0,25 pol, também funciona. E agora olha que legal, não preciso digitar nada. Eu vou voltar aqui, ó. Constrain, aliás, já está cotado, né? Aqui, ó, 0,25 ou 0,25 pol, tá feito. E agora essa outra cota aqui, eu clico e arrasto para fora, ficou diferente. É só clicar sobre a cota anterior e ele já vai fazer a cota com a mesma medida. Então a gente ganha um pouco de tempo com relação a isso, não precisa ficar digitando as duas. Eu preciso agora criar uma referência com uma linha desse ponto aqui até esse ponto aqui no quadrante. E essa linha aqui, ela pode ser uma linha de construção, não precisa ser uma linha cheia, só para eu ter de fato uma referência. Agora eu preciso acrescentar duas outras referências onde eu vou ter que aumentar essa minha tela de novo. Eu vou utilizar esse constraint aqui, ó, que é de vertical, e vou informar que o centro vertical, a gente percebe, olha lá, forma uma linhazinha vertical, que o centro dessa linha aqui precisa estar centralizado ali com o centro do meu desenho, com a origem, com o 0, 0. Feito isso, perfeito. É só essa... Se eu tentar mexer ele de qualquer forma aqui, ele não vai, ele só vai para cima e para baixo, ele não vai mais para o lado. Então agora eu vou novamente diminuir a tela. A aula vai ficar um pouco extensa, mas eu vou fazer em uma aula somente, tá? Com isso vocês já vão aprender a desenhar um eixo de forma completa sem fazer o detalhamento. E agora eu vou indicar aqui, ó, que ele tem, isso aqui é uma medida tabelada,
aonde ele tem da parte de baixo aqui no constraint na dimensão, por isso que eu tive que utilizar essa linha para fazer esse ponto, ele não pegou o quadrante ali, tá? Desse ponto a esse aqui, eu tenho uma medida de 21,95. Aqui eu posso colocar vírgula, e é isso que a gente vai utilizar para fazer a chaveta. Finish Sketch. Agora o que a gente vai fazer? Vou aumentar minha tela de novo. E agora eu vou fazer aqui, ó, fechei o sketch, eu tenho isso daqui. Eu vou falar aqui no 3D Model, na extrusão, eu vou clicar aqui sobre esse meu desenho e olha lá, ele vai fazer extrusão. Ela pode ser tanto positiva quanto negativa. E eu vou aproveitar essa situação aqui para mostrar como que funciona. Olha lá, eu tenho extrusões que são, eu posso fazer ela positiva no tamanho que eu quiser. Eu vou digitar aqui um valor de 70. 70 ficou longo, mas eu vou deixar com 70 mesmo. E olha só que interessante, eu posso fazer a medida através dessa seta aqui, onde eu clico sobre ela e arrasto. Agora eu posso fazer o seguinte, ó, inverter a posição. No momento que eu inverto a posição, ele já entende que eu não vou criar um objeto sólido novo. Ele entende aqui que eu vou fazer uma remoção de material. E nesse caso é essa solução que eu vou utilizar. É uma remoção de material. Então a gente vai utilizar essa segunda aqui. Eu fiz com 70, inverti a posição e coloquei aqui que é um cut, tá vendo? Ele vai cortar material. E dessa forma a gente tem aqui o que seria o rasgo da chaveta. Poderia, se quiser, usar o fillet aqui e fazer o arredondamento. Vou colocar aqui, vou fazer fillet, vou indicar aqui o raio é 0, deixa eu ver se ele faz 1/4 de polegada dividido por 2. 1/4 de polegada dividido por 2. Vamos ver se ele entende dessa forma. Não. Então eu vou colocar aqui que ele é, deixa eu ver, 1/8 de polegada, se ele entende. 1/8 de polegada. Também não. 0,125 polegada. Acredito que aqui ele vai entender. E agora ele faz então o arredondamento com a metade de 1/4, que é o 0,125. E aqui a gente aplica e está feito a chaveta. Então, grande parte do nosso desenho já está ok. A gente vai fazer agora aquela outra operação que é a parte da rosca. Então, olha só já como está ficando. A gente pode visualizar aqui toda essa nossa modelagem. E agora a gente vai analisar aqui como é que é feito essa questão da rosca. Vamos dar uma olhadinha lá como é que a gente deve trabalhar para fazer aquela área roscada. Então eu tenho aqui uma rosca trapezoidal, 4 fp, fios por polegada. Então a gente vai trabalhar nessa área aqui e construir então essa rosca de 4 fios por polegada. Vamos ver como é que a gente faz. E aqui eu tenho um detalhe B, onde a gente tem tem todas as características que a gente precisa ter, todas as cotas que a gente necessita. Acho que falta alguma aqui, mas a gente vai contornar tudo que a gente precisa para desenhar então a área roscada e transformar nesse... Isso aqui é uma imagem que eu estava criando para um thumbnail. Vamos lá. Quem assistiu a aula de CAD viu que eu coloquei uma aula extra sobre o comando Mocorô. E eu ia utilizar aquela imagem ali para o comando Mocorô. Quem não assistiu a aula, aproveita, dá uma olhadinha lá. Assiste e vê como que funciona o comando Mocorô. Ele é bem interessante mesmo e agiliza bastante o nosso processo na hora de desenhar. Então vamos lá, ó. Essa aqui é a área que a gente vai utilizar para fazer. Essa aqui é a área que é roscada e a gente vai utilizar então essas cotas para fazer. Vamos lá para essa parte que eu acredito que seja mais complicada e a gente encerra o desenho por aqui. Vamos fazer essa área roscada. Então vamos lá. O que eu tenho que fazer primeiramente? A gente vai criar sketches para que a gente faça a remoção de material como se fosse aqui mesmo da rosca.
Então, o que eu vou fazer aqui? Nesse processo, eu não posso fazer o sketch em 2D. Eu preciso fazer um sketch em 3D. Clicando aqui no Sketch 3D, ele me abre uma outra gama de ferramentas e agora sim eu vou ter que ampliar a tela de novo, vou ter que estender aqui para mostrar qual é a ferramenta que eu vou utilizar. Seguinte, eu vou utilizar essa ferramenta aqui, que é uma curva em helicoide. Então vamos pegar essa ferramenta aqui e ele pede para a gente mostrar o início e o final. Como eu vou cortar somente essa região, mas eu vou clicar aqui, ó, nessa linha de centro e vou arrastar ele até a outra linha passante mesmo. A gente vai exagerar um pouquinho nesse comando. Olha lá, a gente tem algumas outras dimensões que a gente pode alterar. O que eu vou utilizar aqui, ó? Eu sei que o diâmetro, pelo desenho que a gente tinha, e ele está aqui, ó, o diâmetro que a gente vai utilizar é o 50,8. Então, eu tenho essa medida aqui, que é 50,8. Ótimo, essa medida a gente já inseriu. Então, ela está tangenciando aqui na parte superior. Ótimo, a gente já tem essa medida. E agora eu preciso colocar o pitch. O que é o pitch? É o passo. E o passo a gente tem aqui, ó. Eu tenho um passo de 5,96 ou 5,96. Eu vou alterar aqui então o pitch para 5,96. E agora eu posso colocar quantas revoluções eu quero. Eu vou colocar aqui, como eu quero ultrapassar essa minha peça, eu vou colocar que eu quero, exagerando aqui, 25 revoluções. Tudo bem, sem problema nenhum, porque ele só vai ser efetivo no momento em que ele passar por essa área aqui que tem material. E agora a gente tem aqui a rotação, que pode ser tanto esquerda como direita. Aí depende muito de cada projeto, sentido de rotação de cada eixo. Eu vou colocar aqui como a primeira. Então eu vou deixar aqui a rotação left. O que eu fiz aqui então? Quando eu entrei na hélice, eu deixei aqui no pitch e revolução, coloquei qual era o diâmetro, coloquei qual era o pitch, número de revolução que eu precisava e escolhi qual é o sentido da rotação. Vamos mudar aqui só para a gente ver. Right, qual que é a palavra que ele utiliza? Hand. Então, para o lado direito. Vou deixar desse jeito e vou dar um OK. Dessa forma aqui, eu tenho o que vai ser o esboço. Ele deu como inválido. Vou entender aqui por que ele deu como inválido. E ó, pessoal, deu algum errinho ali, eu fiz ele de novo, tá? Eu refiz exatamente da mesma forma e ele não deu erro nenhum agora. Então, é daquela forma que eu tinha feito anteriormente mesmo, não tem problema nenhum. E a gente fez aqui então a espiral por onde a gente teria que passar a ferramenta. E vocês vão entender por que ela está passante. Porque se eu fizer desde o começo desse elemento até o final dele, ele deixa um degrau. E dessa forma aqui ele tem uma entrada suave de ferramenta e uma saída suave de ferramenta também. E agora eu vou finalizar aqui o sketch, porque esse daqui é somente um sketch que a gente precisa para desenhar. Agora a gente precisa fazer o que seria o nosso segundo e que é exatamente aonde a ferramenta vai passar. Nessa vista aqui, que é a vista de front, a gente vai fazer agora um sketch em 2D. E eu vou fazer um sketch em 2D. Importante agora a gente fazer o seguinte, como eu não tenho o plano, os eixos aparecendo, eu vou clicar aqui, ó, nas origens. Eu vou até deixar ele em 3D para a gente dar uma olhadinha. Eu posso utilizar o plano YZ, mas o que eu vou utilizar é esse aqui, ó, XY. É aqui que a gente vai desenhar. É nesse plano que a gente faz e eu vou agora projetar esse ponto aqui, ó. A gente vai projetar esse ponto para ter esse ponto como referência do nosso desenho. E novamente eu vou dividir a tela para facilitar um pouco a nossa vida e a gente poder enxergar melhor e saber o que vai desenhar. Também vou aumentar aqui para que a gente tenha então esse desenho como referência e agora eu vou fazer
o que seria esse trapézio aqui, ó, essa rosca trapezoidal, é onde a gente vai retirar o material. Vocês vão entender como que isso funciona. Vamos lá ver como é que é feito isso. Vamos lá então, a gente vai fazer esse esboço e eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou desenhar a mão livre mesmo, de forma livre, o que seria algo aproximado com essa geometria que a gente tem aqui dessa rosca. Então eu vou desenhar aqui e já explico por quê, vocês já vão entender. Alguma coisa assim. Agora a gente tem algumas medidas que eu preciso colocar. Vamos lá. Peguei aqui as dimensões e informo que aqui tem 2. Isso aqui vai se deslocar, não tem problema nenhum. Vamos lá. 2 aqui. Então aqui é 2 também. Aqui eu também tenho 2. Eu posso digitar 2, eu posso pegar a medida anterior, também funciona. É só clicar nela e confirmar. Aqui também eu posso clicar sobre qualquer medida anterior e dar Enter. Agora a gente vai fazer a altura. Altura 3,65. 3,65. Tudo está com 3,65. E agora eu preciso indicar o passo. Então eu tenho aqui, ó, que se eu clicar do começo até esse começo aqui, tem 5,96 ou 5,96. 5,96. Daqui aqui também precisa ter 5,96. Ele já informou que está certo. Então é isso daqui. Agora eu só preciso fazer o seguinte. Preciso criar uma linha de um ponto a outro, fechando aqui. E agora eu vou expandir de novo a tela. Eu vou indicar aqui, com essa restrição vertical, que o meio dessa linha de baixo precisa estar no meio da linha de cima. E como eu já fiz o desenho muito próximo, ele se ajustou pouco. Deu pouco ajuste. Eu vou voltar aqui, ó. Isso aqui poderia ser torto, ó, poderia ser bem deslocado desse jeito. Olha só. Olha o que ele faz. Restrição vertical. Eu vou colocar aqui, o meio da linha de baixo precisa estar verticalmente alinhado com a linha de cima. E dessa forma a gente tem esse desenho feito. E eu vou utilizar essa ferramenta agora aqui, que é o Trim, que a gente já viu no CAD. É só passar sobre aquilo que eu não quero. Eu posso, aqui ó, na verdade eu posso apagar. Não preciso usar o Trim porque ele não está numa linha só, por isso que ele deu erro. E eu tenho agora aqui o que é o perfil, que seria a ferramenta trapezoidal. E agora eu posso mover, olha só que interessante, a gente vai usar aqui a ferramenta de mover, Move, seleciono todo o objeto, seleciono aqui qual é a base de ponto, ou point base, base point, e vou levar para onde eu quiser. Por isso que eu fiz aquela projeção de geometria, para trazer ele até aqui. Trouxe ele até aqui. E feito isso, eu posso dar um done e posso finalizar o sketch. Então a gente tem 2 sketches, esse helicoidal, se vocês não entenderam, é só voltar ao vídeo. E agora eu tenho esse aqui feito no 2D, sketch 2D, aonde a gente vai fazer a ferramenta. O que serve isso daqui então? É um caminho por onde essa ferramenta vai percorrer. E aqui no 3D Model, a gente vai utilizar essa ferramenta aqui, ó, que chama Sweep. Nesse caso a gente vai fazer com a ferramenta Sweep. Provavelmente ele já vai entender tudo e vai fazer por conta própria. Vamos ver se ele vai fazer isso daí. Sweep. Ele já entendeu qual é o perfil. E agora ele, ó, perfil, um perfil selecionado. E ele fala, mostre para mim o caminho. E agora eu vou clicar aqui e mostrar o caminho. E ele já faz aquele helicoidal. Só que ele está fazendo de uma forma, ele está criando material. Olha lá. Ele está depositando o material. O que eu vou fazer? Aqui, ó, eu tenho join, que é unir material, e aqui eu vou fazer um cut, que é cortar material. E ele vai então fazer essa operação cortando o material. E eu vou dar um OK. E dessa forma, então, a gente conseguiu fazer a remoção de material ali, transformando isso daqui em uma área roscada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
então eu tenho 8 roscas aqui, né? Que seriam 4 fios por polegada. Chamei de rosca, mas é fio, tá? 4 fios por polegada. Então a gente, ó, contar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o restinho de 1 aqui. Então a gente tem 4 fios por polegado de uma rosca trapezoidal. E dessa forma a gente fez então esse nosso eixo, construiu esse nosso eixo. Ele está com material genérico aqui, ó. Eu posso colocar o material que eu quiser. Posso colocar aqui aço. Então vamos colocar um aço aqui, ó. Coloquei o material. No momento que a gente salvar isso daqui, ele vai colocar todas as características do material nessa peça. Deixa eu ver se ele já alterou. Eu vou clicar com o botão direito sobre o ícone aqui, parte 2, e a gente vai em propriedades. Eu venho aqui na propriedade física, dou um update. Ele fala que essa daqui é a densidade do material e esse eixo está pesando, ele tá fazendo em libras aqui, né? Ele não está em quilos. Deixa eu ver a massa. Então ele está dando a massa dele em libras, mas ele dá todas as características do material e dá para a gente o peso estimado do que seria esse material que a gente está utilizando. Isso aqui é uma curiosidade, é muito usual também na mecânica, tá? Mas eu vou voltar aqui, não vou deixar o material genérico, vou salvar e esse aqui então é a nossa representação, é a nossa aulinha de Inventor, onde a gente desenhou então esse eixo, aprendeu algumas ferramentas de Inventor e também fez a parte roscada, tá joia? Vamos salvar aqui, guardar e a gente tem aulas futuras aí. Pessoal que está seguindo a aula de AutoCAD, lembrando que a aula de AutoCAD é de terça e de quinta-feira. Eu tenho postado a aula por volta de umas 19 horas. Então quem puder divulgar, agradeço muito. E pessoal que gostou da aula de Inventor também pode se manifestar. Dependendo como for, a gente inicia já algumas aulas de Inventor, tá joia? Obrigado, pessoal, e até a próxima aula.